Boa noite, amados e amadas do Senhor. Desculpa aí o atraso de um minutinho aí. Bom, primeiro manifestar minha alegria de estar com vocês essa noite tão especial. Bom, aqui ao fundo, olha, é o Mar da Galileia, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. O Mar da Galileia aqui ao fundo. Tem até uma barca ali, olha lá. Tá vendo? Aqui é o Mar da Galileia. Tá vendo? Então nós estamos num local muito especial. Bom, primeiro pedir à Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, que abençoe essa minha partilha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bom, o desejo do meu coração nessa partilha é falar da nossa amada Toca de Assis, que hoje completa 26 anos. Então, dar ao Senhor a minha gratidão pela Toca, pelo dia de hoje, pela Toca de hoje, por todos e todas que um dia passaram, vestiram essa veste marrom e que hoje continuam, pela graça de Deus, na luta por esse carisma tão especial. Então, o meu abraço sincero a cada filho, cada filha da pobreza do Santíssimo Sacramento e a toda a Toca de Assis. Bom, mas eu quero falar do nascimento da Toca. Não posso negar que eu sou fundador da Toca de Assis, claro. E eu quero falar para vocês como que nasceu a Toca. Como é que nasceu a Toca? Bom, a Toca nasceu em 1994. Nasceu a Toca de Assis. Eu estava na teologia, no segundo ano de teologia, na PUC de Campinas. Aqui ao fundo, você escutando os hebreus cantando, estão bagunçando aqui à beira do mar. E em 94, cada seminarista tinha uma missão. E a minha missão era cuidar do povo de rua. Sempre foi, desde que eu conheci o Senhor Jesus, vou falar disso já, eu cuidava do povo de rua, dos sofredores de rua. Então, naquela época, o padre Pertile, que já está no céu, disse assim: olha, Roberto, você vai cuidar do povo de rua, você vai para a rua e vai cuidar deles. Então eu saía de casa do seminário sexta-feira à noite e voltava no domingo à noite. Eu lembro que ele falava: você tem que voltar antes da meia-noite do domingo. Então eu saía na sexta à noite e voltava no domingo à noite. E aí eu ia para o centro de Campinas cuidar do povo de rua. E aí eu levava uma sacola com tudo que é preciso para fazer curativo. Eu vestia uma batinha, uma bata marrom, tipo que a Toca começou a usar depois, que a gente chama de marronzinha. Era uma blusa marrom de manga comprida,
um pouquinho mais clara, uma calça jeans, um chinelo, e eu ia para a rua. Eu ia então para o centro de Campinas. E aí eu dormia lá com os irmãos de rua, cuidava deles. Lá que eu conheci os primeiros acolhidos da Toca, até hoje é o Paraíba, que dormia comigo em caixa de geladeira. Depois a Vera, depois o Zóio, depois o Maritaca, que era muito querido do meu coração, e tantos outros. Aí também eu comecei a conhecer leigos que foram muito especiais para aquela época. Me lembro do Rimon, que já está no céu. Conheci o Rimon ali na praça. E conheci também o Dr. Juscelio, que deve estar aí me escutando na live. Meu beijo ao seu coração, Ju. O Dr. Juscelio, vendo que eu cuidava do povo de rua, começou então a me ajudar. Imagina, ele era um médico, começou a ser enfermeiro ali para mim. Então ele me levava gás, me levava microporo, me levava álcool, me pagava o lanche para os irmãos, colocava à disposição o apartamento dele para mim descansar. E aí, toda semana isso ia acontecendo. E aí começou a aparecer os jovens. E aí apareceu um jovem chamado Nivaldo, que eu chamo com toda certeza de fundador, como o primeiro toqueiro da história da Toca de Assis, o Nivaldo. E a Fábia de Paulínia, a primeira toqueira, e o Nivaldo de Campinas, o primeiro toqueiro. Esses dois foram os primeiros que se aproximaram de mim ali na Praça do Carmo, onde eu ficava mais. Havia muitos irmãos de rua naquela época. Também na Catedral, no Lago do Rosário, ali em frente a Giovanetti, enfim. Mas ali na Praça do Carmo, eu ficava ali debaixo de uma marquise, ali que eu conheci o Pará e os primeiros. E eu nunca pensava no meu coração, o meu desejo era ser um sacerdote mendigo, né? Um padre que dormia na rua, que ficava com o povo de rua, que os ajudava, mas nunca eu imaginava e pensava em abrir uma comunidade, em fundar uma comunidade, nada disso. Mas com os dias, com as semanas se passando, isso por volta do ano de 93, eu comecei a fazer isso que eu falei para vocês, 93, junho, julho, agosto, novembro, dezembro. Então, tudo esse ano de 93, eu conheci esses leigos e a Toca foi nascendo. Não tinha nome ainda. E aí, uma dessas noites, aí vem um pouco do místico de tudo, do coração. Eu estava cuidando de um irmão de rua ali em frente à Igreja do Carmo. E ele falou assim para mim: ô Rô, me chamo de Rô, seminarista, né? Às vezes eu chamava de padre, eu tô com vontade de comer um pedaço de pizza. Eu falei: nossa, filho, eu vou lá buscar para você. Isso era um sábado à noite, me recordo bem. E quando eu acabei de falar, parou um carro e deu uma buzinada. Estava eu e ele ali nos degraus da Igreja do Carmo.
E o rapaz falou, aqui tem uma pizza para vocês aqui. Nossa, aí eu peguei a pizza, levei para ele ali. A gente comeu junto. Aí ele colocou a mão no meu rosto assim e falou assim, o meu pai te ama. Com um olhar profundo. E aí eu falei, peraí que vou buscar um Guaraná para você. Quando eu fui em direção à padaria, a Orli, a padaria que tinha ali perto, eu dei alguns passos, quando eu voltei para trás, aquele irmão desapareceu. Não estava mais no degrau da escadaria. E eu corri para um lado, corri para o outro, andei ali por trás da igreja do Carmo, na PUC, na região toda ali. E olha que eu vivi muito naquela região de Campinas e nunca mais eu vi esse irmão de rua. Para o meu coração, com toda certeza, era a figura do Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus naquele irmão que colocou as mãos no meu rosto e disse, o meu pai te ama. Esse foi o primeiro momento forte que eu vivi ali na Praça do Carmo. O segundo é ligado a essa veste aqui, que a Toca usa até hoje, que eu chamo de jing, que é tipo de um ponche, tá vendo? É um ponche. Se vocês forem à Toca até hoje, os irmãos da Toca usam. Tá vendo esse ponche aqui? Por que a Toca usa esse manto aqui? Qual é a razão? Qual é o fundamento deste manto marrom que vocês veem na Toca de Assis? Foi assim. Exatamente debaixo daquela marquise, onde eu ficava com os irmãos, numa noite de frio, mês de junho, julho de 93, um frio muito forte. E eu ainda tinha alguns agasalhos da época do Corinthians que eu usava quando eu jogava no Aspirante. Aquele tempo da Lecoq Sportif, me lembro que era uma dessas marcas, da Penalty, não lembro bem. E eu peguei e tirei aquele agasalho grande que eu tinha e dei para ele. E o irmão, chorando, ele estava usando um cobertor furado na cabeça, ele pegou o cobertor furado dele, sim, ó, ele pegou o cobertor furado dele, quando eu tirei a minha blusa e dei para ele pegou o cobertor furado dele, chorando, e pegou o cobertor furado e colocou o cobertor furado em mim, o cobertor dele furado em mim, né, de modo que ficou um ponche. E eu chorava tanto, e eu abracei ele, pelo gesto dele, e até hoje eu tenho guardado esse cobertor furado. Isso foi a grande marca do início da Toca de Assis. Se vocês verem as fotos da Toca do princípio, vocês vão ver todos os jovens com esse cobertor furado. Não era marrom assim, isso depois que foi transformado em marrom, como está até hoje. Mas todos usavam cobertor, esses cobertor simples, xadrez, tal. Então imaginem, quando os jovens começaram a se juntarem na Praça do Carmo, todos usavam aquele cobertor furado sobre o corpo. E era algo muito especial, porque marcou muito o coração da Toca. E é essa a razão, para quem hoje está na Toca e talvez não tenha escutado a história, e eu coloquei o nome de Jing, né? Até hoje os irmãos, os postulantes, creio, os noviços usam esse manto marrom aqui. Então foi os dois momentos fortes da Toca. Quando começou o ano de 94, os jovens começaram a se aproximar da Toca, especialmente a juventude de Paulínia. A juventude de Paulínia começou a vir a se aproximar ali na Praça do Carmo. Então os primeiros
foi o Fratello, depois veio o Rogério, que hoje é sacerdote, Padre Rogério, depois veio o Rodrigo, depois veio a Silvana, veio a Andréia, que vai entrar daqui a um pouquinho aí para nos ajudar nas perguntas, para me ajudar a relembrar. A Fábia mesmo. São tantos os nomes que vieram naquele tempo. A Cris, depois o Delay, depois o Irmão Alegria, o amado Irmão Alegria. Me perdoe se esqueci alguns nomes, né? Mas eram só por causa do nosso tempo aqui, mas as pessoas os jovens iam se aproximando. E como é que nasceu o nome Toca? Toca de Assis. Eu até partilhei com o Fratello naquele momento, e para quem não sabe, foi o Fratello que desenhou esse logotipo da Toca que nós temos até hoje. O Fratello que desenhou, ali nós comendo um lanche, numa lanchonete, ele pegou um guardanapo, estava eu, ele e o Rogério e o Rodrigo, e ele então pegou um guardanapo e desenhou o logotipo da Toca, que é o Francisco, o O do Santíssimo, o C da igreja, depois o Azinho da igreja, enfim. E aí, o nome Toca. Eu me inspirei porque eu li a vida de São Francisco, e Francisco de Assis, quando começou a ser perseguido pelos seus pais, ele fugiu de Assis, desceu a Porciúncula e se escondeu numa vilazinha a uns 3 quilômetros da Porciúncula, chamado Rivotorto. E ali Francisco encontrou umas cabanas de pedra, umas grutas de pedra, umas tocas de pedra. E ali ele se escondeu do seu pai, que perseguia, queria bater nele, queria proibir ele de toda a vocação dele, daquilo que ele estava vivendo. E ali naquelas tocas, Francisco começou a acolher os mendigos de rua. Você sabe que a primeira classe de pobres que Francisco acolheu na sua vida foi os mendigos de rua, não foi os leprosos, os mendigos de rua. E ali Francisco, naquelas toquinhas, quem for a Assis e visitar Rivotorto, vai encontrar lá as toquinhas. E ali, dentro dessas tocas, junto com os primeiros seguidores, o irmão Bernardo e os outros, ele começou a acolher os pobres de rua. Então eu, inspirado naquele lugar, falei, já sei, nosso grupo de jovens, naquela época, vai se chamar Toca de Assis. Toca por causa da Toca e Assis por causa de São Francisco. E aí saiu o nome, Toca de Assis. Esse nome foi muito forte dentro do nosso coração, porque nós nos reuníamos na Praça do Carmo, com todo o amor, com todo o coração. Depois íamos à missa, todos de mãos dadas, uns com os outros, todos de cobertor. De repente eram 20, eram 30, eram 40 jovens. E depois nos reuníamos no salão da Igreja do Carmo para fazer a partilha de coração, que se tornou regra de vida da Toca depois. E falávamos do Evangelho de Jesus, dos pobres. E assim a Toca começou. A Toca começou na rua, a Toca começou nas calçadas. Por isso, na regra de vida da Toca que eu escrevi está: toda a casa da Toca deve ser uma rua murada. Ou seja, acolher do jeito que são, do modo que são, com a dor que eles têm, com a fraqueza que eles têm, com as feridas que eles têm.
E aí veio o carisma. O carisma da toca. Qual é o carisma da toca? Qual é o carisma da toca de Assis? Primeiro veio da minha experiência pessoal. Quando, com 21 anos, eu fui fazer um encontro de jovens na Moca, em São Paulo, e o sacerdote, eu sem ter nenhum conhecimento dos mistérios do Senhor, do corpo e sangue de Jesus, não tinha feito a primeira comunhão, não sabia nada de catequese. Mas quando eu fui fazer aquele encontro de jovens, por causa dos meus amigos do futebol, que também foram fazer, e toda a história, resumindo, por causa do nosso tempo, o Padre Primo, que hoje está em Campinas, na paróquia São Benedito, está lá ele, o Padre Primo. Quando naquele domingo pela manhã, ele nos levou em volta ao tabernáculo, e ele abriu o sacrário, e eu vi o Senhor Jesus, não como você está me vendo aqui, mas eu vi no véu do sacramento, quando o Padre Primo abriu o sacrário, e eu tive a certeza que ali estava o Senhor Jesus. Eu vi o Senhor Jesus no maravilhoso véu do sacramento. Quer dizer que o Senhor se manifestou no Santíssimo Sacramento. Não era mais pão, não era mais vinho, aquilo que eu via era a carne e o sangue do Senhor Jesus, o seu coração, corpo, sangue, alma e divindade. Claro que não dá para explicar o que aconteceu, mas só para vocês entenderem, ali o meu coração foi tomado pelo Senhor e eu encontrei o Senhor Jesus. Era o dia 18 de setembro de 1983. Daquele dia, eu comecei a ir para a rua, a cuidar do povo de rua. Ainda eu ia lá para os Gameiros da Fiel, ver o que tinha da torcida, ainda tinha aquilo no coração, o que eu tinha que fazer. Aí, pouco a pouco, o Senhor Jesus foi me tirando aquele tempo que eu tinha com o futebol, naqueles meses. Mas aí, enquanto eu ia para os Gameiros da Fé, eu passava no centro da cidade, eu cuidava do povo de rua e comprava mortandela. Aí eu conheci o Ademir, um dos grandes irmãos de rua da minha história, que viveu na toca há tantos anos. E esse é uma artéria do carisma. Dar a vida pelo Senhor Jesus, tão sublime sacramento. Adorar o Senhor do nascer ao pôr do sol, cuidar dos seus tabernáculos, zelar pelo seu corpo e sangue, amar os sacerdotes da igreja de todo o coração, dar a vida por eles, se for preciso. E a segunda artéria do carisma, do coração do carisma, é o povo de rua. Amar e dar a vida pelos sofredores de rua. O carisma da toca não era para os drogados, estou falando isso há 25 anos atrás, não era para os drogados, era para o povo de rua, para os sofredores de rua. Nesse tempo da praça, no ano de 94, vieram também as primeiras irmãs, que depois ficaram irmãs, a Raquel, a primeira Raquel de Paulínia, deve estar aí me vendo na live, a Raquel. Depois a Andréia,
que hoje é irmã da Toca até hoje, irmã Andréias. Depois veio a Mari, depois veio a Mary, depois veio a Mariana, depois... E naquele tempo, esqueçam a vida consagrada, a Toca era um grupo de leigos. Todos eram leigos, todos eram um só coração nesse caminho. A Toca era uma comunidade de leigos que se consumiam e que viviam essa história de amor. Então a Toca de Assis nasceu assim. A Toca de Assis nasceu com essa liberdade da rua, de cantar na rua, de dançar na rua, de fazer curativos na rua, de levar os irmãos aos hospitais. Nós não tínhamos casa ainda, nenhuma casa de acolhida. A missa era a nossa alegria, adorar o Senhor nas igrejas era a nossa alegria, cuidar dos pobres, levar a sacolinha com gás e com microporo, com soro, e cuidar e amar e cortar o cabelo e tirar os piolhos e dar a ele o que mais a gente poderia dar naquela época. Então a rua era a nossa casa, a rua era o nosso descanso, a rua era a nossa alegria, a rua era o nosso tudo. E juntamente da rua adorar o Senhor, buscar as igrejas, limpar os sacrários, limpar as igrejas, adorar o Senhor mesmo com as igrejas de portas fechadas, e todos de cobertores no corpo, e aquela alegria, a partilha de coração, e falávamos na partilha de tudo que nós vivemos naquela semana, nossas alegrias, nossas fraquezas, nossas dores, nossas limitações. Então isso era a Toca, e a Toca cantava, e a Toca sorria, e a Toca contagiava, e a Toca foi crescendo pela alegria do Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo. E assim foi. Eu era seminarista, então os leigos iam para suas casas, eu ia para o seminário estigmatino. Eu fui formado sacerdote com os padres estigmatinos. E aí me lembro de um grande leigo, eu peço perdão se eu não me lembrar de todos, mas eu amo a todos e respeito a todos e tenho carinho por todos, por cada um. Mas é um leigo muito importante, um casal entre tantos, que era o Álvaro e a Maria. E o Álvaro foi o primeiro a nos ajudar a ter uma casa nossa, que seria nossa. Claro que ela foi de aluguel há muito tempo, tivemos a primeira casa num castelo, ali perto da igreja Nossa Senhora do Rosário, e foi de aluguel, junto com o nosso amado Robertinho da Esperança e Vida, que nos ajudava. Mas depois, na Vila Industrial, nós alugamos essa casa, o Álvaro encontrou essa casa e nós alugamos. E foi uma alegria essa casa, como foi uma alegria essa casa do castelo, porque tínhamos lugar para reunião, porque muitos padres não compreendiam a gente por causa do nosso modo, e com razão. Todo mundo de cobertor e cantava e comungávamos de mão dadas, e todos saíam chorando depois de comungar. E aquele amor por Jesus, aquele modo de amar Jesus, aquele modo profundo de adorar o Santíssimo Sacramento. E nós tínhamos um amor muito, muito profundo pela igreja, pelos sacerdotes. Mas o Álvaro conseguiu essa casa, e aqui eu já quero, antes que eu me esqueça, fazer a memória de uma das pessoas mais extraordinárias de coração, que nos ajudou a comprar a casa-mãe, que até hoje está ali na Vila Industrial, a casa-mãe da Toca de Assis, que foi a nossa querida Marina Patrus. Marina, você está no céu.
A Marina faleceu, creio que há quase um ano. Então a minha gratidão à Marina Patrus, que nos deu o financeiro para poder comprar a casa-mãe, que hoje está lá, graças a Deus, com a Toca de Assis. Então a casa-mãe para nós foi uma alegria. Imagine, agora a Toca tinha onde acolher os irmãos, as irmãs. Claro, estou resumindo aqui a história. Também tínhamos aquelas casas femininas ali na região de Campinas. Nós tínhamos, mas finalmente a casa-mãe. A casa-mãe era um espetáculo, porque nós acolhemos mais de 150 irmãos de rua. A casa-mãe foi uma alegria tão imensa para a Toca, uma alegria tão imensa para a Toca, que nós saímos pela rua e levávamos todos os irmãos dormiam, aquele tempo já, os irmãos consagrados já dormiam no chão, então toda aquela multidão de irmãos que vinham e dormiam, e aquela cozinha enorme na parte de baixo, então as irmãs iam para cozinhar, os leigos, aquele grupo de leigos, como eu já falei, a Toca nasceu dos leigos, a Toca começou com os leigos, então aquela multidão de leigos que iam para cozinhar, para cuidar deles, e para dar banho, e eles faziam, e bebiam, iam para a rua, e a gente ia buscar, trazia de volta uma vez, trazia de volta 2 vezes, trazia de volta 3 vezes, trazia de volta 4 vezes, trazia de volta 50 vezes, trazia de volta 100 vezes, não importava a limitação deles, o importante era o amor. A Toca era uma casa murada, era uma rua murada, e toda aquele amor, aquela alegria de poder estar com o povo de rua. E os casais se aproximavam. Lembro da Marli e do Maurício, que nos ajudavam nas orações. A Sônia e o Vladimir. Mais uma vez, perdão se eu esquecer de alguém, mas o meu coração abraça vocês hoje profundamente, porque a história da Toca traz a vida de vocês. Essa multidão de leigos de Paulínia, de Campinas, depois de Cruzeiro, de Barretos, de Santos, as primeiras tocas, então tudo aquilo que foi fazendo crescer essa alegria do Espírito Santo. Eu vou agora chamar a Andréia para ela me ajudar aqui na partilha. Deu um probleminha aqui. Deia, dá um sinal aí para mim, com o seu nome para mim te chamar, querida. Viu, por favor, que eu não estou conseguindo te chamar aqui. Preciso muito que você entre agora. André, que foi uma das primeiras da Toca, para me ajudar aqui nas perguntas.
Deia, manda aqui um oi pra mim aqui, tá bom? Pra você me ajudar. Juntamente com toda essa partilha que eu faço com vocês, deixa eu ver se eu consigo só chamar a Deia. Vamos rezando uma Ave Maria aí pra mim, enquanto eu vou tentar chamar ela, tá bom? Peraí. Não consegui chamar a Deia. Vamos continuar aqui até ela me mandar aqui. Bem, a toca então foi crescendo e eu falava da casa-mãe. A casa-mãe foi um espetáculo de amor para nós. Foi um dos momentos mais lindos da toca, quando nós alugamos a casa-mãe, quando nós compramos a casa-mãe. Imaginem no tempo do frio, aquela casa lotada de irmãos, e depois saímos para dar comida para fora. Eram mais de 400 refeições por dia, almoço, café, jantar, o lanche. Era tudo tão belíssimo. Aqui recordando o Padre André de Barretos, que nos ajudou na toca de Barretos. Aliás, em Barretos nasceu a jaculatória no encontro de louvor. Em Barretos de adoração, o Santíssimo estava sendo adorado. E de repente eu gritei: Jesus sacramentado, nosso Deus amado. E aí essa frase que ficou tão forte para todos nós. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Foi assim mesmo. Andréia até ia me perguntar isso. Como é que nasceu essa frase? E foi assim mesmo. Na hora da adoração, eu ainda seminarista, os jovens ali todos adorando, aí me veio no coração: Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Então a toca começou a gritar: Jesus sacramentado, nosso Deus amado. E aí nasceu essa jaculatória, esse hino de amor ao Senhor, que até hoje percorre tantos corações. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Agora, por que 13 de maio? Por que a toca é celebrada a 13 de maio? De fato, a toca nasceu por volta do mês de abril de 94. Claro, ela foi amadurecendo, fevereiro, março, abril, mas não tinha bem um nome. Mas eu
me lembro bem que em maio nós fizemos um terço na praça e aí ficou marcado o nascimento da toca, ali na Praça do Carmo, rezando o Rosário da Virgem Maria. Cada um levava uma rosa para ela, para a imagem de Fátima, e ali nasceu a Toca de Assis. E aí eu decretei como fundador, a nossa toca será festejada a cada dia 13 de maio. A Toca de Assis nasceu do coração da Virgem. Então, 13 de maio, nasceu a Toca de Assis. Então, claro que ela foi gestada, foi sendo gerada, tudo isso que eu falei para vocês nesses meses, mas então eu coloquei 13 de maio como dia de fundação da Toca de Assis, que hoje completa 26 anos de vida. O que eu queria partilhar com vocês também. Mais uma vez é o carisma da toca. E todos que passaram pela toca, seja leigos ou consagrados ou consagradas, sempre tiveram alguns irmãos que marcaram muito o coração. Para mim, um dos primeiros que eu conheci e que dormia comigo em caixa de geladeira, bebia muito, e é o Paraíba, que hoje faz mais de 15 anos que não bebe, está lá com seus pais, lá na Paraíba. Foi muito especial. E depois o Maritaca. O Maritaca era um irmão de rua belíssimo desse início da toca, que amava comer ovo empanado. E eu me lembro que eu fui na padaria, a padaria Orli, que tinha ali perto da Praça do Carmo, e eu estava com o cobertor furado e ele um pouquinho sujo, e o guarda da padaria, aqueles guardas que cuidam da porta daquela época, né, da porta da padaria, falou: você não vai entrar aqui não? Eu falei: lógico que eu vou pagar. Eu quero um ovo empanado para ele e tal. Aí o guarda pegou e me deu um tapa no rosto, né, com essa parte da mão aqui. Eu falei: claro que ele vai entrar, eu vou pagar, por que não pode entrar na padaria? Aí ele falou: me lembro até hoje ele usou a palavra seu megera para mim, me virou um tapa no rosto. Eu lembro que eu caí no chão com o Maritaca começou a chorar, né, de nervoso e de tristeza, a fazer carinho no meu rosto, me chamando de pai, por que estão fazendo isso com você e tal. Enfim, a gente acabou vivendo aquele momento com muita dor, depois com alegria. A gente acabou depois levando os ovos empanados para comer na praça, com tubaína, com groselha, que era a bebida, aliás, era a bebida, o hino da toca nas festas, era aquele canto: por isso vem, entra na toca com a gente também, você é muito importante, por isso vem, entra na toca com a gente também. E aquele: por onde formos também nós, que brilha a tua luz, fala, Senhor, na tua voz em nossa vida, também foi muito especial. E a groselha era a nossa bebida, né? Groselha e cachorro quente era especial para a toca. A groselha e o cachorro quente marcou muito a toca. E assim nasceu a toca. E as casas foram crescendo, o coração ia se aproximando cada vez mais do Senhor. Toda essa alegria de poder cuidar do irmão. Vamos voltar um pouquinho a fita para trás, quando ainda não tínhamos casas. Nos reunimos nas casas de alguns leigos, de famílias que nos emprestavam suas casas.
Alguns padres abriam as igrejas, outros não. Mas a Praça do Carmo era a nossa casa. A Praça do Carmo era a nossa casa. Tanto que é verdade que durante muitos e muitos anos, nosso aniversário era ali comemorado, na Praça do Carmo. Creio que até hoje a Toca faz isso. Ela vai à igreja, à Praça do Carmo, para comemorar com alegria o seu aniversário. Havia na praça, de domingo, o terço. Então, geralmente, embora eu era liberado do seminário sexta, sábado e domingo, às vezes dia de semana eu dava uma fugidinha para a praça, e sempre era o nosso encontro, né? E ali nasceu o bolinho. O que era o bolinho, né? Isso aí foi inventado pelo irmão Alegria, né? O irmão Alegria que acabou inventando o bolinho, porque ele dava aquela gargalhada dele, né? Aquela gargalhada enorme. E quando ele dava gargalhada, ele pulava em cima da gente, assim, com aquele braço dele gargalhando, a gente caía no chão dando risada, e aí um pulava em cima do outro, e virava aquela alegria, aquele modo de viver, o carisma. E o irmão Alegria foi o irmão Alegria foi a face da alegria da Toca. É tanto que o coração dele morreu porque o coração dele explodiu. Eu, quando fui visitar na UTI e levei o Senhor Jesus para ele comungar, a alegria dele, depois ele foi curado, e depois o coração dele explodiu, porque ele era uma alegria assim, né? O irmão Alegria era a expressão da Toca. A dança, né? Ele chegava dançando. Então, tudo isso que vocês veem na Toca, que vocês viram na Toca, a dança, o canto, o pular em cima, a emoção, tudo isso era muito presente no irmão Alegria, e ele foi muito importante para que isso passasse para nós. Então a gente dançava na praça, cantava na praça, se abraçava na praça. E aí Deus foi dando carismas, então a Toca começou a ter carisma de música, carisma de dança, de teatro, de liturgia, porque está lá na regra de vida da Toca, a liturgia é a nossa vida. A liturgia, fazer o Senhor Jesus adorado, glorificado, honrado, e fazer o irmão amado com gratuidade até o fim, nessa alegria de lavar o irmão. A Toca de Assis nunca, ela não permitia que ninguém tocasse no pobre. Eu tinha que tocar, eu tinha que fazer. Claro, numa realidade de 20 anos atrás que nasceu assim, eu tinha que colocar a minha mão na ferida do pobre, eu tinha que aprender a limpar aquele pus, a jogar oxigenada, a passar o microporo. E aí eu falei do doutor Juscelio, eu falava, Ju, me ensina aí. Ele falava, não, padre, suas mãos é do céu, o seu modo de cuidar aí. Tem o Espírito Santo, e aí ele ficava olhando, é isso mesmo, e aí a gente ia aprendendo e passava o curativo, jogava oxigenada e limpava os curativos e tirava quantos irmãos ali na Praça do Carmo com aqueles vermezinhos nas feridas, nas casas, né? Me lembro, aqui não dá tempo, né? Mas só para lembrar, na Toca no Rio de Janeiro, quando encontrava os irmãos debaixo do lixo, o lixão se mexia, e aí a gente via, peraí, por que aquele lixo está se mexendo? E ali tinha o irmão de rua debaixo do lixo, comido por ratos, com as feridas comidas por vermes. E aí lá ia nós, pegava na mão os irmãos e levava para casa. Nem pensava em hospital naquela época, porque ninguém cuidava, era nós mesmos. E ali jogava oxigenada, jogava
criolina e os bichinhos iam saindo e a gente pegava com pinça um por um, passava horas tirando lombriguinha por lombriguinha e depois fechava e curava e amava e dormia perto deles e de mão dadas com eles. Isso tudo é a toca. Isso tudo é a toca. A toca nasceu assim. A toca nasceu para ser assim. E eu me lembro de um dos últimos aniversários da toca, que eu tive a alegria de celebrar. Eu disse assim: a toca não é matemática. Para a toca, 2 mais 2 é 5. E eu falava isso porque a gente não pode amar por méritos, e eu falava da gratuidade, não pode ter mérito, o irmão de rua não pode ter mérito, ser amado por meritocracia. Claro que nos alegrávamos quando um irmão de rua ficava curado e não bebia mais. Mas o fundamento do carisma da toca é o amor gratuito. Nós amamos esse irmão, nem que ele morrer alcoolizado, nem que ele morrer caído, nós vamos amá-lo até o fim. E eu me lembro do Zaca. Quem tem uns CDs da toca? O Zacarias, que era o canto de Deus para mim. O Zacarias, o Bafo, os últimos, o Edson, que não tinha as pernas. Eu me lembro, o Edson, tantas histórias lindas, né, que vocês podem contar, que vocês que passaram pela toca aí, passaremos dias e dias aqui falando. Mas me lembro do Edson, que eu ia para o Rio, ele torcia para o Fluminense, eu sou Fluminense. E aí eu comprei tudo do Fluminense para ele, camisa, shorts, né, aquele shortão grandão que ele tinha só os toquinhos da perna, caneca, bandeirinha. E aí um dia ele caiu da cama, né, levou um tombo, aí de manhã ele acordou e falou que era Flamengo. Acho que virou os miolos dele. Aí ele não era mais Fluminense, eu sou Flamengo, poxa, eu não sou mais Fluminense. Tira isso daqui, eu sou Flamengo. Aí comprar tudo do Flamengo para ele. E o Zaca, que era corintiano fanático, falava do Corinthians, ele chorava, falava do Japão, ele chorava. E quando o Corinthians caiu para a Série B, ele chorou, em 2008, aquela choradeira do Zaca. Depois, quando eu levava a camisa do Corinthians autografada para ele, do Nilmar, e de alguns jogadores daquela época que jogavam no Corinthians, ele chorava. E depois os tocão da Canção Nova. E tantos irmãos e irmãs que marcaram nossa história. Mas essa live é para dizer para vocês como que nasceu a toca. Como que nasceu a toca? A toca nasceu na rua. A toca nasceu na calçada. E eu até queria que a Deia participasse aqui. Deia, te peço perdão porque não consegui aqui na tecnologia te trazer presente aqui. Mas volto a falar do pessoal de Paulínia, que foi tão presente no início da toca, né? O Denir, a Cris, o irmão Alegria, o Fratelo, a Silvana, a Andréia, tantos e tantas que marcaram aquele início da toca. Mas eu creio que o belo hoje, celebrando esses 26 anos da toca,
é dizer que a toca nasceu para salvar. A toca nasceu para salvar. Eu nunca pensei que a toca iria se transformar numa vida religiosa, no instituto religioso. E hoje, graças a Deus, ela o é. Mas os jovens que vinham para a toca eram para serem resgatados. A toca nasceu para salvar. Então, o nosso carisma era esse. O nosso carisma nasceu assim. Para salvar. Na nossa primeira regra de vida, está lá escrito que nossas casas devem ser como ruas muradas. Ou, ao mesmo tempo, uma rua que ama gratuitamente. Esse carisma da toca que Deus concedeu ao meu coração por graça, ele foi se estendendo a uma multidão de corações. E hoje, o meu louvor, a minha gratidão ao Senhor, por esses 26 anos da Toca de Assis. Agora eu quero falar com você que passou pela toca, a minha profunda gratidão. Você leigo, você leiga, que passou, que hoje está na Toca de Assis, você que hoje está com a Toca de Assis, que ajuda a Toca de Assis, que cuida da Toca de Assis, a minha gratidão para você. Também, você que passou pela toca, você que hoje está na toca, você que colabora com a toca, a minha profunda gratidão, de coração, dizer aqui em público que eu amo a Toca de Assis, claro, porque gerei no meu coração, amo a Toca de Assis, e desejo que ela seja profundamente feliz. Tenho aqui mais 1 minuto para terminar. Que ela seja profundamente feliz nesses seus 25 anos. O meu beijo no coração, meu abraço, o meu pedido de perdão por alguma fraqueza, por alguma limitação, se eu não fui o coração de pastor em alguma situação. Mas a certeza que eu amei e amo a Toca de Assis. Que vocês sejam profundamente felizes. Vocês que entraram na toca nesses últimos anos, se vocês escutarem esse testemunho, aí está o carisma da toca. Que o Senhor abençoe os que estão hoje à frente da toca. Que o Senhor abençoe os sacerdotes que nasceram da toca, que passaram pela toca. Que o Senhor abençoe a todos vocês. O meu beijo no coração, eu os amo. Parabéns, Toca de Assis, parabéns pelos 26 anos. Essa é a toca, meu coração feliz por ser o fundador
da Toca de Assis. Amo vocês.